pessoal, Danilo Pinheiro. A gente vai dar continuidade à criação da nossa nova curva no DPauto Rig System, que é a curva para o controle de zíper. A gente já tem o ícone em construção, que é esse ícone aqui. A gente já tem o arquivo que a gente gerou de novo módulo, mas a gente ainda precisa criar os CVs para ele, tá? Antes de criar os CVs, que a gente tem que atualizar com esses pontos aqui que a gente acabou de ver, eu vou fazer um commit no GitHub com essas alterações, tá? É interessante a gente ver isso, porque a gente pode fazer vários commits enquanto a gente está produzindo o nosso script, e isso vai salvando versões do nosso desenvolvimento, tá? É bom porque se precisar alguma coisa tá lá salvo e ninguém perde o trabalho, tá? Então eu vou fazer um commit da mesma forma. Eu venho aqui, pego no nosso script lá o nosso DPauto Rig System, tá? E copio ele na pasta do GitHub. Então a pasta do GitHub minha no meu computador está aqui nesse diretório. Vou dar um Ctrl V aqui. Ele vai gerar para a gente, vai sobrescrever os arquivos, tá? Aqui nesse caso são os arquivos que ele está copiando um em cima do outro. Excelente, tá? Agora, se a gente for ver o nosso o GitHub aqui, ele já vai listar para a gente alterações. Olha, quais alterações que ele viu? Ele viu que existe um novo módulo que é totalmente novo, que ele não existia, um novo arquivo. Ele viu que tem aqui uma imagem. A gente alterou o nosso script, o nosso dicionário, e ele gravou para a gente aqui, tá? Então isso daqui vira para a gente o nosso histórico, tá? Então a gente já vai publicar isso daqui. Ninguém ainda faz download, porque só vai saber dessa publicação quando a gente publicar no master. A gente está trabalhando no zipper control, que é a branch de número 227, tá? Então aqui a gente vai falar o que a gente está fazendo, que nesse caso aqui é um módulo, quer dizer, a entrada 227, e o que a gente está fazendo aqui é um IP do 227, tá? Aí vocês vão ver que aqui no GitHub ainda não tem commits que a gente fez, tá? Desse branch, só tem aquele primeiro que a gente fez, porque se vocês forem ver aqui os commits, olha, tem vários commits que a gente fez anteriormente em outros desenvolvimentos, tá vendo? Mas o commit do novo aqui ainda não tem, tá? Que é o branch master. A gente vai agora ver o branch zipper, ó, e ele já tem aqui um commit que a gente fez agora mesmo, e a gente já vai fazer mais um commit. Ele vai aparecer aqui, tá? Vocês vão ver que esse commit que a gente vai fazer aqui, ele só adicionou image and new module. Eu vou só colocar assim pra gente saber o que foi feito, tá? Só estou dizendo que a gente fez um novo ícone, uma nova imagem, e também new module. Pronto. Aí eu vou dar um commit. Ele vai jogar isso pra gente na fila de upload, e aqui a gente faz o upload no push. Com o push, ele já vai aparecer pra gente aqui no nosso GitHub, quer ver? Vou dar um refresh. Aqui, o nosso novo commit, tá? Se quiser entrar nele e ver o que foi feito, tem várias coisas aí, tá? Vamos lá. Continuando, a gente pode ver essa parte aqui, ó, de trabalhar as curvas do controle que a gente tem. A gente tem esse controle e a gente tem os CVs. Então, a gente precisa pegar esses CVs aqui. Esse é um trabalho um pouco mais manual, assim, eu diria, né? E um pouco mais, talvez, cansativo, porque a gente tem que trazer esses números para aqui, tá? E antes de jogar aqui, eu tento trabalhar de uma forma mais organizada, porque isso daqui já é uma forma formatada e isso daqui é uma forma numérica, tá? Então eu vou tentar fazer assim, ó. Vou criar um novo arquivo e vou colocando esses valores aqui. Por exemplo, ó, se a gente for tentar pegar aqui, Ctrl C, ele vai trazer pra gente só o último que estava selecionado, tá vendo? Não é tão vantajoso.
Então, a maioria das vezes eu escrevo mesmo, mas eu não vou mostrar que eu tenho um script que me ajuda a fazer isso, tá? Ele lista pra gente assim essas coisas todas. Bom, até poderia fazer, né? Ah, não vou. Tá, não precisa se preocupar. Dá pra gente fazer manualmente, a gente faz, tá? Porque senão pode ficar confuso muita programação, porque eu não tô tentando nesses vídeos não fazer muito código, e sim como alterar o que a gente precisa, tá? Então aqui, ó, esse aqui é a primeira linha do nosso vértice. A gente dá sorte aqui, ó, do nosso CV. A gente dá sorte porque ele é flat, ou seja, ele só tem duas dimensões. O Z a gente não está trabalhando para criar curva, então vai ser mais fácil. A gente vai sempre colocar zero aqui no final, tá? Vamos concentrar nas duas primeiras aqui, que é essa igual e menos 0,135. Aqui a gente tem menos 0,479, tá? Aqui a gente sempre põe ponto. O vírgula não funciona como decimal. O vírgula é para separar os valores, tá? Então aqui desse de 479 a gente vai para esse daqui, que eu vou dar um Ctrl C nele. E eu vou fazer uma coisa legal. Eu vou dar um pause nesse vídeo e eu vou voltar já com esses valores aqui copiados para nossa tabela e mostrar o que eu faço em seguida, porque senão eu vou ficar aqui um tempão, vocês também vão perder tempo à toa só vendo copiar número, tá? Não adianta nada. Então eu vou dar um pequeno pause e a gente continua daqui a pouco. Muito bem, pessoal, eu copiei aqui esses valores todos aqui para a gente no nosso texto, tá? E aí no final a gente tem que colocar o Z ali como zero, então é só a gente dar Ctrl C, Ctrl V assim, ó, do zero, e ele já vai resolver. Eu vi que um dos valores aqui tá menos 0,0000 alguma coisa, eu vou deixar zero também, tá? Porque não tem necessidade de a gente ter esse valor tão preciso assim, sem que não faz tanta diferença pra gente, né? Deve dar até pra gente ver qual que é. Provavelmente esse daqui, ó, ele vai vir para zero aqui, tá? Vamos lá, copiamos todos esses valores. Agora a gente tem que acertar eles para eles ficarem nessa condição aqui, ó, entre parênteses, vírgula, entre parênteses, vírgula, entre parênteses, tá vendo? A gente vai colocar ele nesse setup agora, que é nessa formatação, aliás, né? Então aqui entra-se isso daqui com um espaço no final. Então todos esses aqui tem isso no final, sabe? Menos o último, né? Que ele já termina lá na listagem. Então tem que ter muita paciência para fazer isso. O último não tem. Então aqui o primeiro também ele não tem nada de diferente, é só isso daqui. A gente vai colocar isso aqui no início de todos. Eu acho que eu vou querer criar uma ferramenta. Eu procurei, até para falar a verdade, eu procurei o meu script que eu tinha para ele listar isso aqui pra gente, não tenho mais. Acho que eu fiz ele meio que temporário e não tenho mais ele, sabe? Então eu acho que eu vou criar depois um tool, né? Talvez no extras ali pra gente clicar e ele formatar pra gente a listagem de como deve ser a programação de uma curva, né? Acho que eu vou fazer isso, vai ser muito interessante pra gente, vai ganhar muito tempo disso que a gente está fazendo, mas agora, enquanto a gente não tem uma tool dessa, a gente vai fazer manualmente. Nesse caso, a gente então vai colocar vezes R toda vez que tiver um número diferente de zero, tá? Então a gente vai colocar vezes R, por quê? Porque esse R aqui, ó, é um dos parâmetros que se chama na hora que chama a função aqui, tá? Ele gera o R pra gente, que é o CV size, tá? Que é um dos valores que é passado quando se cria essa curva. Ao se chamar essa curva, ela gera o CV size pra gente, que ele vai multiplicar esse número que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vezes o número. Então, é bem provável que todos esses aqui tenham isso, menos aquele que a gente arredondou para zero lá, né? Talvez nem precisava arredondar ele para zero, mas vamos deixar.
Às vezes, quando eu estava mais disposto e não estava gravando aula, talvez, eu arredondava esses números, sabe? Deixava no máximo 3 casas decimais. A gente pode fazer aqui também isso. Ali, vamos pular aquele 0. Depois a gente pode refinar isso, tá? Não vou fazer isso agora nessa gravação não, mas pode ser que depois vocês peguem esse arquivo e vai ver os pontos diferentes do que a gente está criando agora. Mas é porque eu editei depois, né? E a gente pode editar, o outro programador pode editar, você mesmo, se quiser ajudar a gente, tá? Nesse caso ali, com a formatação que eu uso aqui, normalmente são 5 casas. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Aí, quando dá 5 em 5, eu passo para a linha de baixo para não ficar ruim da gente ler, tá? Então, a gente vai deixar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 1, 2... Acho que deu para entender o que a gente está fazendo aqui, né? Que eu tô colocando eles em ordem. A quantidade de pontos, né? Tá, esses são os pontos que a gente precisa para criar uma curva linear. Então a gente vai copiar eles e a gente vai colar aqui no lugar desse daqui, ó, tá? Se tudo der certo, ele vai chamar pra gente desde que a gente diga para ele quantos pontos a gente vai criar, tá? Antes eu vou ler aqui do 1 ao 8, eu vou dar um Ctrl Z para ver quantos que ele tem, ó. Aqui ele tem 5, 6, 7, 8. Então é exatamente isso. Começa no 1 e dá o 8 mesmo. Vou dar um redo. Refeito aquela edição que a gente fez. Então tá aqui os nossos pontos para o linear. E a gente tem que ver quantos pontos que a gente tem, né? Então na nossa curva, a gente tem quantos CVs aqui? Tem 28. Então provavelmente a gente vai ter que passar para ele 29, começando do 1, tá? Então a gente vai ter que fazer isso aqui manualmente também, ó. Aqui vai dar 29, aqui talvez a gente tenha até 29 aqui, ó. Aqui tem 24, ó, tá vendo? A gente tem mais pontos que antes. Então eu vou copiar isso aqui para ajudar a gente. E olha como que o cúbico ele é diferente. Ele começa no menos 1 e 0, tá vendo? Ele é um pouco diferente. A gente vai chegar lá para editar, tá? Aqui do 1 até o 24, aí a gente tem que ir até o 29. Opa, 7, 28, 29. Vou salvar esse arquivo e a gente vai tentar dar reload no AutoRig e ver se ele cria essa curva. Vamos dar um reload aqui. Se tudo der certo aqui em Controls, ele vai criar uma curva igual a essa ou parecida. Flag point, invalid argumento for flag point. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Aqui ele deu o erro. Ele disse que no control class, quando ele chama essa função, o point, ele está esperando distância, 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 float, 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 float. Alguma coisa não ficou bom, talvez com esse float int aqui. Sei lá o que pode ser. Mas com certeza é aqui, nesse código que a gente mudou, né? Então vamos ler ele se tem alguma coisa que não está legal, para tentar alterar. Talvez às vezes a gente coloca vírgula nesses números, sabe? E essas vírgulas podem nos atrapalhar. Aqui eu estou conferindo se todos estão com ponto, sabe? Para fazer o decimal deles, olha. Provavelmente nessa vírgula aqui, ó, desse número, tá? Eu ainda não testei, mas a gente pode tentar tirar aqui, colocar ponto e salvar. Talvez a gente vai precisar de uma linha mais ali no nosso ponteiro, mas aqui vamos ver se ele já passa para frente, ó. Passou para frente. Agora o erro está em outro lugar, ó. O vetor está muito curto, ou seja, é aquele knot lá que a gente tem a lista de knot. Então é isso que a gente tinha que mexer aqui mesmo, que eu achava, né? Tá, então vamos ver. Deve dar para criar agora. Depois de muito esforço, vocês viram?
a gente criou a curva. Oba! Criou bem pertinho, ó. Bem pertinho da outra. Basicamente igualzinho a outra, né? Eu acho que está aceitável para a gente conseguirmos, tá? O legal, quando ele cria a curva assim, eu vou dar um hide nessa original aqui. O legal que ele cria essa curva é que ele já põe alguns atributos nela que estão aqui em extra atributos, tá vendo? Já com o nome da curva, com o size, se ela teve alguma rotação, sabe? Essas coisas todas que é bom pra gente, tá? Vamos lá, então agora nós vamos ver no nosso roteiro o que a gente precisa. Tá. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a mais difícil talvez para entender, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem clara, assim, qual que é essa parte aqui de pontos para ele fazer uma curva em vez de ser linear, cúbica, tá? Porque agora não importa se a gente mudar para cúbico aqui, ele vai criar um arrow lá, porque ele está chamando a função de arrow, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer é transformar isso daqui em cúbico, tá? Se a gente simplesmente transformar ele em cúbico do jeito que ele está, é bem provável que ele fique redondo demais e algumas partes que a gente queira que sejam pontudas, igual essa daqui, ó, ele fique, vamos chamar assim, feio, ele fique com uma curva feia, tá? Então, normalmente quando a gente cria essa curva em cúbico, ela vai ter um aspecto diferente até a gente marcar onde a gente quer mais força na curva com mais de um CV ali, tá? Vamos lá, vamos tentar fazer ela simplesmente copiando aqui o que a gente tem, tá? Vou copiar igualzinho a gente tem aqui, ó, para o cúbico. Só que ainda não vai funcionar, porque a gente precisa de mais CVs além do que a gente tem ali, tá? E o que a gente vai fazer aqui somar, eu vou dar Ctrl Z que eu quero ver quantos que tem aqui, porque ele terminou em 24, ó. Então aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4. Então ele termina no 24 mesmo, tá? Porque a gente começa no menos 1. Então aqui a gente vai acabar terminando também no 29. Nesse caso, tá? Então se a gente vai terminar no 29, eu vou puxar daqui para lá. Aí vocês vão ver que ainda não vai funcionar porque ele precisa ter os, eu não sei se é 2 ou 3 vértices no final que são iguais para ele poder fechar o loop, tá? Então, por exemplo, esse daqui ele tem que estar no final também, tá? Esses vértices daqui. Eu vou salvar e a gente vê como é que ele dá quando ele chamar, se ele dá o erro, então a gente tem que procurar lá na documentação que eu agora não me lembro mais. Mudei para cúbico, vamos pedir para chamar cúbico, ele já falou aqui, ó, deu erro. Então, onde que será que está esse erro? Aqui a chamada é igual e aqui, vamos ver, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tá. Aqui ainda não encontrei onde que pode ser o problema, mas eu sei que ele precisa, para ele funcionar em cúbico, ele precisa fechar a curva cúbica, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês o que é que eu quero dizer aqui no help do Maya. É a documentação do Maya. Aqui. Eu não sei se é na documentação, acho que não. Acho que é no Python mesmo, tá? Eu vou na documentação do Python, que é aqui, ó. Help. Script Reference, Python Command Reference. Esse aqui ele mostra pra gente os comandos. Eu vou pedir o comando de curve, que é o que a gente chama passando os pontos, tá? No AutoRig. Aí vocês vão ver que aqui a gente fala qual que é o degree e ele precisa, aqui talvez ele tenha uma explicação, eu acho que eu li, foi por aqui talvez. Aqui, ó, essa aqui é a explicação que a gente poderia talvez encontrar para ele explicar pra gente que a curva degree 3, que é a curva cúbica, ela vai ter aqui, ó, number de CVs aqui, ó.
que é o degree mais spans. O número de serviço degree mais spans, não, isso aqui não tem nada a ver pra gente. Desculpa, aqui é o degree not unlike the previous example. Tá. Bom, eu vou tentar intuitivamente ali, tentar me lembrar como que a gente cria. E a gente vai explorar isso agora, tá? Aqui, ó. Se não me engano, a gente tem que ter 2 ou 3 vértices iguais no início e no final, tá? Porque aí completa esse 0 e esse 1 aqui, ó. Então eu vou fazer duas cópias. Por exemplo, esses dois aqui, eu vou pegar os dois e vou colocar eles no final. Aqui, como a gente passou de 5, vou ver. A gente... 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou descer 1, tá? Então a gente colocou os dois aqui, ó, que são iguais aos dois primeiros. Eu acho que era só isso. Vamos tentar? Aí, criou a curva cúbica pra gente, ó, tá? Olha lá. Não, desculpa, eu pedi linear. Vamos tentar criar o cúbico. Ainda tá com problema, ó. Ele disse que o vetor é too short. Tá, então a gente já tá indo no bom caminho aqui, ó. Must have aqui minha câmera deve estar em cima, né? Vou passar pra cá, ó. Aqui, por exemplo, ó, ele diz que o vetor é muito curto, ou seja, esses pontos que nós estão faltando pontos ali, e ele deve ter um número de CVs mais o degree menos 1, tá? É o número de CVs mais degree menos 1. Então isso aqui que ele explica pra gente. A gente tem um número de CVs, a gente tem o degree, que é 3, então os CVs que a gente tinha lá eram 24, mais o degree, que é 3, então 24, 25, 26, menos 1, então dá 25, tá? Então o not ele tem que ter 25 elementos. Então aqui nesse caso, eu acho que a gente pode acrescentar mais um aqui, senão a gente acrescenta 2. Vamos ver se é só isso. Eu estou muito sem tempo para fazer as aulas, então eu não tive muito tempo de fazer isso antes, porque realmente deu trabalho demais. Eu estou muito ocupado ultimamente e aí eu fico sem jeito de planejar as aulas com mais carinho para vocês. Vocês me desculpem, mas como isso daqui é uma coisa de exploração também, acaba que eu prefiro mostrar para vocês como que a gente faz do que simplesmente só entregar. Você olha assim, né? Então, ó, eu vou tentar com 30 e eu vou tentar uma a mais aqui desses no final. Aí, que eu acho que eles precisam de 3. Vou tentar esses 3 e a gente vê se ele consegue fechar. Onde que é? Controls, cubic, too short. Tá, então a gente precisa aumentar mais um aqui. 31. Vamos ver se dá. Reload, cúbico e muito curto ainda. 32. Vamos ver se ele consegue agora. Cúbico. Aí, conseguiu, tá? Então era aquilo, a gente precisaria de 3 pontos iguais, tá? Então, só recapitulando com vocês, a gente colocou esses 3 aqui, ó. 1, 2 e o 3, que são os mesmos 3 iniciais. Tem que estar na mesma ordem, e eles têm que estar aqui no final. E a gente acrescentou mais 3 pontos aqui, porque é o que a gente precisava para fechar o cúbico, tá? Então ele gerou essa curva cúbica aqui pra gente, ela é um pouco esquisita, dá pra ver. Mas dá pra gente tirar alguma coisa boa dela aí, ó. Dá pra gente, talvez, colocar 2 vezes esse ponto que ele faz aqui quadradinho pra gente, sabe? Vamos tentar colocar 2 vezes esse ponto. Vamos descobrir qual que ele é. Ele é o 977135. No caso, ele é bem no início da curva. Ele é o 1. Tá? Então a gente vai tentar colocar ele de novo. Aí, vamos tentar pegar ele
e só tentar duplicar ele, sabe? Duplica ele aqui. Isso. E a gente tenta duplicar ele aqui no final também. Vamos tentar duplicar só aqui, eu acho que ele vai dar um erro. Vamos ler o erro dele. Opa, desculpa, Cubic. Ele deu o erro, exatamente. Então, a gente precisa fazer com que ele tenha também aqui embaixo o mesmo valor. Aí a gente aumenta um ponto só. Vamos tentar aumentar um ponto só, senão a gente aumenta dois. Reload. Cúbico. Aumentou. Tá. Não deu. 34. Reload. Cúbico. Ai, é difícil às vezes quando a gente tá querendo fazer uma coisa e ele não obedece, né? Aqui eu vou tentar tirar a cópia que a gente tem do mesmo ponto, ó. Vamos tentar tirar esse último daqui, que ele não precisa, que é esse daqui. Aí a gente acrescenta aquele ponto ali, eu acho que vai funcionar, quer ver? Pronto, funcionou. O que é que eu fiz? Eu não repeti 4 números iguais aqui, ó, 4 pontos iguais. Eu repeti só os 3. Então, como o meu segundo virou o terceiro, porque eu dupliquei ele aqui, ó, eu só fiz essa camada aqui de 3 finais virar os 3 finais, tá? Foi isso que eu fiz em vez de deixar tudo. E eu acrescentei um ponto a mais aqui, porque é o ponto que a gente adicionou. Então essa aqui é a curva nossa. Olha lá, que lindo, tá? A gente conseguiu fazer ela como cúbica e como linear, tá bom? A gente vai parando por aqui, porque esse aqui foi de suar a camisa. E no próximo vídeo a gente já continua com a nossa programação. Antes disso, vamos fazer só um pequeno cleanup aqui. Eu não sei se já está tudo limpo, mas eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu vou descer esse daqui. Esse aqui vai ser o próximo, né? Então eu vou descer um nesses outros, porque aí eu deixo organizado só 5 em cada linha. Aí fica fácil da gente contar de 5 em 5. Se a gente quisesse saber se está no CV10, é só a gente pegar o primeiro da terceira linha, sabe? Ou o último da segunda, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Então, um cleanup. Eu não vou editar essa parte de debug, porque pode ser que aconteça com vocês e vocês se espelhem aí no que eu fui procurando de criação da curva para conseguir fazer ela certinha, tá? Porque senão, se só vocês tiverem dor de cabeça e ver que eu não, para mim foi tudo muito fácil, né? Fica bom, fica meio falso assim o nosso vídeo, né? Então esse daqui já vai ser a versão 1.1, que a gente editou os pontos de CV. Na próxima início do nosso vídeo, a gente vai fazer um commit e dar sequência no nosso trabalho, tá bom? Isso aí, muito obrigado, valeu.